esperança é Jesus, segurança de salvação. Onde o mundo pode achar solução, a esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por tuas bênçãos, pelo teu amor por cada um de nós e por ter nos trazido daqui em paz e segurança para a tua casa. Abençoa a mensagem de hoje, o estudo de hoje. Abre nossas mentes e nossos corações para entender cada vez mais sobre a tua palavra e teu querer para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Posso sentar? Boa noite. Que todos possam se sentir bem-vindos, a mais uma noite do nosso estudo sobre o Apocalipse. Todo mundo recebeu a lição? Quem não recebeu, levanta a mão. O André, quem mais? E Luan? Tu vê lá, Leucio, por favor? Pronto, estamos pegar a lição. Então, para quem está vindo hoje pela primeira vez, nós estamos num curso sobre o livro do Apocalipse. Hoje é apenas a segunda lição ainda. E no final serão 21 lições. E no final, aqueles que obtiverem o maior número de presenças, no caso, somente 5 faltas, irão receber um certificado e participar da formatura. Então, mesmo que você tenha faltado no domingo passado, não desista, que ainda você pode participar sim da formatura. E, além da formatura, você pode adquirir ainda muito conhecimento. Você vai ver que o livro do Apocalipse é um livro misterioso, é um livro que aparentemente dá medo, mas que, na verdade, Deus nos deu esse livro para revelar esperança. E não nos Vixe, quase não vai sair. Amedrontar, Deixa eu tirar aqui a máscara. Bem, como a gente avisou antes, nós teremos 3 professores, e quando eles não puderem vir, eu irei substituí-los, que foi o caso de hoje. Eu não serei professor oficial desse estudo, Já basta o Caleb, vocês me verem aqui todas as noites. Mas vamos começar? O slide já está aí, Júnior. Vamos testar aqui o passador. Mas abra aí a lição na página 11. Eita, foi demais. Pronto. Na página 11. Então, assim, o tema da lição de hoje é o verdadeiro herói. Eu acho interessante, aqui a gente assistindo televisão, os jornais, a gente vê estádios lotados para pessoas verem seus ídolos. E quem aqui nunca viu reportagem quando Justin Bieber vem para o Brasil, Madonna, esses cantores famosos internacionais, que o pessoal acampa ao redor do estádio para comprar ou chegar primeiro dentro para ficar na frente, de um show. Tudo isso para adorar pessoas. São os ídolos modernos. A maioria das pessoas tem pessoas que idolatra. É um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora, personalidades, líderes mundiais. E todos esses líderes, eles são mortais. Eles são pessoas como eu e você. A diferença desses ídolos para nós é a conta bancária. Eles têm muito dinheiro e nós não temos, E o Apocalipse apresenta para nós o verdadeiro herói, a verdadeira personalidade, a verdadeira estrela, que é digno de nossa adoração, de nossa idolatria. E vamos lá para a primeira pergunta. Quem é o centro da revelação do Apocalipse? Vamos lá para Apocalipse capítulo 1, verso 1.
Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Né? Todo mundo abra suas lições, abra a Bíblia. Quem não trouxe caneta hoje, na próxima vez traga a caneta para que você possa anotar as respostas na lição, né? Mesmo que você já tenha tido outros estudos, já seja batizado, já seja da igreja, faça um plano para acompanhar e aprender, porque com certeza você vai adquirir muito conhecimento ao decorrer desses estudos. Vamos lá, quem é o centro da revelação do Apocalipse? Todos acharam? Todos acharam? Nelson, lê pra gente bem alto aí, por favor. 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, quem é o centro da revelação no Apocalipse? Jesus Cristo, né? Toda a revelação do livro do Apocalipse foi dada por Jesus, né? E mais na frente vocês vão entender o porquê que o Apocalipse tem tanta coisa de besta, de animal, de fera, né? Que aparentemente dá medo, mas vocês vão aprender o porquê não se deve ter medo. Então, o centro do livro do Apocalipse é Jesus, né? E a lição aqui nos fala que Jesus Cristo é identificado por 38 nomes e títulos diferentes. Vocês vão ver Cordeiro, vão ver Arcanjo, Miguel, né? Todos esses nomes se referem a Jesus. E ele é mencionado no livro do Apocalipse 137 vezes. Né? E cerca de 250 referências a Jesus. Então a figura de Jesus é a figura central do Apocalipse. Então a resposta é Jesus. Agora vamos ver quais são as características de Jesus descritas no Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse capítulo 1, no mesmo livro. Vocês nunca fecham a Bíblia, quem sempre vai estar vendo aí Apocalipse. Então, vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versos do 13 ao 18. Vamos ver quais são as características e nós vamos assinalar as versões, as características que o livro, as alternativas corretas, né, melhor dizendo. Cleiton, lê para nós, por favor, bem alto, bem forte. Amém? Então, não tenha medo, né? Ele disse porque ele agora vive. Vamos assinalar as alternativas corretas, segundo esse livro de Apocalipse. Roupa comprida, tá certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Né? Cabelos brancos como a lã. Verdadeiro. Voz como de muitas águas. Verdadeiro. Cinto de prata, tem isso? Não. Pés como de diamante. Também não. E rosto brilhante como o sol? Verdadeiro. Então essas foram as características do livro, que o livro de Apocalipse deu sobre Jesus. Falando em água, vamos voltar um pouco para a lição da semana passada, que o Pitágoras fez, né? E ele explicou em Apocalipse, água significa o quê? Povos, né? Então sempre vão lembrando das figuras
do Apocalipse. Sabe por quê? Vou abrir um parênteses. Sabe por que o livro do Apocalipse é cheio de figuras? Né? Água significa povos, serpente, o dragão é Satanás, o cordeiro é Jesus. Porque quando João recebeu a inspiração desse livro, porque a revelação foi dada por quem? Por Jesus. Né? Na primeira pergunta, que Jesus revelou tudo que está escrito em Apocalipse. Então, quando Jesus revelou o livro de Apocalipse para João, João estava preso em uma ilha. Né? E nessa ilha, por que ele estava preso? Porque ele pregava o evangelho. Tentaram matar João. Acredito que jogaram João dentro de um barril cheio de óleo quente. E ele não teve uma queimadura. Aí o povo disse: oxe, tenta matar esse homem não morre. Espera aí que eu vou fazer algo com ele. Jogaram ele na ilha chamada Patmos, que ao redor tinha água, não tinha como ele fugir. E o que ele fez? Ele começou a escrever o livro de Apocalipse com figuras, para que os soldados, quando mandassem as cartas, que eles diziam que eram cartas, né? Para quando ele mandasse as cartas, os soldados não percebessem que ali ele estava pregando sobre o cristianismo. Então é por isso que o livro do Apocalipse tem tanta figura de linguagem estranhas, mas que ele mesmo nos diz, nos revela o que essas linguagens significam. Então é por isso que nós precisamos nos atentar bastante aos significados do livro do Apocalipse para poder entender. E quando a gente entende, a gente não tem medo. Nós sentimos esperança. Então vamos lá para a terceira pergunta. A terceira pergunta é a seguinte: o que deixou o escritor do Apocalipse angustiado? Algo deixou o escritor do Apocalipse muito angustiado. Vamos lá para Apocalipse 5, versos do 1 ao 4. O André vai ler para a gente. Apocalipse 5, versos do 1 ao 4. O que será que deixou o escritor? Eu já disse, quem foi o escritor do Apocalipse? João. Quem revelou o livro? Jesus. Quem escreveu? João. Né? Vamos memorizar. Se quiser, anota aí uma anotaçãozinha para não esquecer isso daí. Então vamos lá, pode ler, André. E vi na destra de que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir esse livro e destratar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, o que deixou o escritor do Apocalipse angustiado foi porque ele não achou ninguém digno para abrir o livro. E a lição já nos mostra aí que livro é esse. Esse livro selado. O que é livro selado? Ele é fechado. Né? Quando a gente recebe uma carta, a carta está selada. Né? Se tiver violada é porque alguém abriu, né? Antes de nós. Então João viu esse livro selado, ou seja, lacrado, fechado, com 7 selos. Que mais na frente a gente vai aprender que selos são esses. E esse livro simbolizava todo o destino da raça humana. Né? Esse livro simbolizava o destino do ser humano, da humanidade. Né? Simbolizava que todo o destino, todo o nosso futuro, ele está nas mãos de Deus. E ninguém se achou digno de abrir esse livro. Mas se a gente ler Apocalipse 5 e 6, tu lê pra gente, André, pra gente ver o restante da história? A continuação, 5 e 6. Vamos ver se alguém abriu. Eu sei, né? 5 e 6. Tu leu até o 4. Então, 5. Tu leu até o 5, foi? Então leu o 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra.
Pronto, então a gente vai ver que o Cordeiro foi o único que pôde ler, de abrir esse livro. Certo? Então fica mentalizado. O que deixou o escritor do Apocalipse angustiado? Porque ninguém se achou digno de abrir o livro de Deus, o livro selado. Mas quem poderia, somente uma, mas depois de chorar, de se angustiar, uma pessoa foi achada digna. Que foi quem? O Cordeiro. Vamos ver que Cordeiro é esse? Vamos lá para João, capítulo 1, verso 29, que é a pergunta 4. Quem na Bíblia é chamado de o Cordeiro? Quem na Bíblia é chamado de o Cordeiro? João capítulo 1, verso 9. Eita, 29, desculpa. Tu lê pra gente, Cui? João capítulo 1, verso 29. Então, quem na Bíblia é chamado de o Cordeiro? Jesus. Então, todas as vezes que o livro do Apocalipse fala sobre o Cordeiro, ou qualquer outro livro da Bíblia, é se referindo a Jesus. Então, quem foi o único que foi digno de abrir o livro de Deus? Jesus. Certo? Então, ao longo de todo o período do Antigo Testamento, cordeiros foram sacrificados, simbolizando o único e o verdadeiro sacrifício que seria feito por Jesus, o Cordeiro de Deus. Agora vamos para a quinta pergunta. Quem foi... eu já respondi, né? Então você responde aí a quinta pergunta. Quem foi o único ser do universo considerado digno de abrir o misterioso livro selado? Jesus. Né? O André já leu lá o verso 6 e nos mostra que Jesus foi o único que foi achado digno de abrir o livro do Cordeiro, do livro de Deus, desculpa. Vamos lá para a sexta pergunta. Por que Jesus teve que encarnar como ser humano? Né? Jesus morava no céu e ele precisou encarnar como ser humano. Vamos ver o porquê? Romanos 6, verso 23. Romanos 6, verso 23. O Leucio vai ler para a gente. Romanos 6, verso 23. Todos acharam? Amém. Então vamos lá. Leia, Leucio, por favor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aí é de completar, né? Porque o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a... vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então já responde, por que Jesus teve que encarnar como ser humano? Para nos salvar. Ele precisou, né, nos oferecer o dom gratuito de Deus. E o dom gratuito de Deus é a salvação. Certo? Então por isso que Jesus precisou morrer. Lembra lá que Adão e Eva pecaram e por isso o pecado entrou no mundo? Então algo precisava ser feito, algo precisava ser sacrificado. E no Velho Testamento, os cordeiros eram sacrificados, simbolizando Jesus. Até que Jesus precisou vir, morrer na cruz como cordeiro e nos salvar do pecado. Porque o pecado, o salário do pecado é a... Então Jesus morreu, mas ele permaneceu morto? Ele ressuscitou. E como ele ressuscitou, ele venceu o pecado, né? Porque a morte não é o salário do pecado. Então, como ele ressuscitou, ele foi o único que venceu a morte, o pecado, né? Sétima pergunta: qual foi a grande diferença entre a vida de Jesus e dos demais seres humanos? Vamos lá para Hebreus, capítulo 4, verso 15. Vou pedir para ela ler para a gente. Hebreus, capítulo 4, verso 15. Né? Jesus, ele veio como ser humano mesmo, né? Tinha suas necessidades, ele comia, ele bebia, ele andava, ele chorava, ele ficava triste, ele se alegrava, foi para festas.
verso 15. Qual foi a única diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, ele ficava triste, ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a única diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, ele ficava triste, ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a única diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a única diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a única diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a única diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a outra diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a outra diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a outra diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a outra diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a outra diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a outra diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a outra diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a outra diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a outra diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a outra diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a outra diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele se alegrava, foi para festas. Verso 15. Qual foi a outra diferença? Jesus, ele veio como ser humano mesmo. E dos demais tinha suas necessidades, ele comia, capítulo 4, bebia, ele andava, ele chorava, então ele
Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu calma, eu chorava. Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu calma, eu chorava. Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu calma, eu chorava. Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu calma, eu chorava. Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu calma, eu chorava. Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu calma, eu chorava. Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu calma, eu chorava. Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu calma, eu chorava. Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu calma, eu chorava. Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu calma, eu chorava. Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu calma, eu chorava. Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu calma, eu chorava. Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu calma, eu chorava. Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu calma, eu chorava. Deus é legal, você tá certo. Parece que vai que a hora de sair, vamos conhecer o meu Deus. E do verdade eu sou necessidade, eu vou a vida do fato, dia, eu Né? Porque mãe sempre meio que coberta os erros dos filhos, né? Quando o filho faz alguma coisa de errado, quem é que vai lá primeiro acalmar o coração do pai para dar a notícia? A mãe, né? Vai lá, intercede pelo filho, né? Vai interceder, vai tentar defender, vai tentar conseguir a remissão. Então, o que Jesus faz no céu por nós hoje é salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Não precisa colocar isso tudo, mas intercede por nós, né? Intercede por nós já é o suficiente para entender o que Jesus faz por nós no céu. Uma outra linguagem, ele é o nosso advogado, né? Deus é o juiz,
Jesus é advogado de defesa e não advogado de acusação. Então é por isso que muitas vezes, quando nós julgamos os nossos irmãos, nós estamos fazendo o papel de Satanás. Porque aquele que julga é Satanás, que faz o que passa na cara os pecados, que vai lá no tribunal e diz: ó, esse daqui é culpado porque ele fez isso, isso e isso, né? Acho que é promotoria de acusação que diz, né? Que vai lá para acusar, para esfregar o crime da pessoa. Então vem lá Jesus como nosso advogado de defesa, intercede ao juiz, que é Deus, por nossa remissão e por nosso perdão. Então, desde que Jesus ressuscitou, a função dele é interceder por nós, é nos advogar. Então é por isso que nós precisamos a cada dia nos aproximar dele, nos aproximar do nosso advogado, porque ele é o único capaz de interceder por nós perante o Pai. Todos nós teremos defeito. Vocês, eu não sou digno de vir para a igreja porque eu erro tanto, eu tenho tanto defeito. Mas aqui é o lugar certo, né? Nós temos aqui algumas pessoas da área de enfermagem, e quando a pessoa está doente, corre para onde? Para o hospital, né? Então, assim, nós não podemos fugir da presença de Deus porque nós temos erros. Porque se nós temos erros, Deus é o nosso médico dos médicos, e Ele é o único que pode nos salvar. Nós não podemos correr da presença dEle, nós não podemos fugir dEle, porque dessa forma nós acabaremos perdendo a salvação. Na lição de vocês, aí na explicação do texto, fala que no Apocalipse, o conflito entre Satanás e Jesus é descrito com intensidade. Essa batalha começou no céu e dirigiu-se para a terra, onde envolveu a humanidade. Aqui o diabo conseguiu disseminar a desobediência, provocando o pecado em todos. Jesus veio a este mundo reverter as obras de Satanás, derrotando e garantindo vitória a todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. Então é por isso que no início nós vimos que Jesus é o verdadeiro herói desse mundo. Não é nenhum jogador, não é nenhum cantor, não é nenhum super-homem, homem de ferro, X-Men, nada disso. Jesus foi o verdadeiro herói porque ele deu a sua vida, né? Ele deu a sua vida para salvar a humanidade. Ele deu a sua vida para salvar pessoas como eu e você, que temos erros, que temos falha. A própria Bíblia diz que se procurar uma pessoa boa no mundo, não se acha. A Bíblia diz isso no Novo Testamento. Se procurar uma pessoa boa no mundo, não se acha. Então ninguém aqui é bom. Nenhum de nós somos bons, né? Uns pecam mais do que os outros, mas todo mundo no mesmo barco. Somos pecadores. Não existe rótulo de santo, existe rótulo de pecadores. Mas existem dois grupos de pecadores: aqueles que pecam, e aqueles que pecam e perdem perdão a Jesus e é redimido, e Ele intercede ao Pai por nós e nos concede o perdão, né? E qual grupo você quer estar? Né? Qual o grupo de pecadores? Pecadores todos somos, mas temos dois caminhos a seguir, né? E o meu compromisso, olha aí na sua lição, por favor, no finalzinho, diz o seguinte: entendi que o personagem principal do Apocalipse é o Senhor Jesus Cristo. Eu me comprometo a conhecê-lo melhor e a permitir que ele seja também o centro da minha vida. Que esse seja nosso compromisso a partir de hoje. E essa é exatamente a função desse estudo. É nos fazer conhecer melhor Jesus, né? Tem muita coisa aqui para a gente aprender ainda sobre Jesus, sobre a palavra dele. A partir da próxima lição, nós iremos entrar mais na área profética, né? O que o Apocalipse nos mostra sobre o que vai acontecer antes da volta de Jesus, né? Jesus nos ama tanto que deixou o livro do Apocalipse para nos dizer: olha, filho, vai acontecer isso e isso antes da minha volta. O dia eu não sei, mas você vai ver os sinais e vá se preparando, né? Ele não vai vir de surpresa. Então, vamos estudar, vamos nos interessar para conhecer cada vez mais esse livro e assim ficar preparados para o grande dia. Nesse momento a Raquel vai cantar um louvor que tem como tema: não vou viver sem Jesus.
Que esse seja nosso compromisso, a nossa meta. Eu não estou chamando para você ser crente, ser muito menos batizado, mas eu estou convidando a você, a partir de hoje, declarar: Senhor, eu vou conhecer um pouco mais de Ti. Senhor, a partir de hoje eu não vou viver mais sem Ti. Meu caminho escuro se tornou, perdido e sem forças me senti e não pude ver
Louvado seja Deus, e que essa seja a nossa decisão. Sair daqui com essa convicção: eu não vou viver sem Jesus. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por tuas bênçãos, pelo teu amor, pelo teu carinho por cada um de nós, por ter vindo a este mundo morrer, ser humilhado, maltratado, tratado como um bandido, para poder nos dar gratuitamente o dom da salvação. Por favor, Senhor, nos ajuda a dar valor a esse sacrifício e a cada dia pedir perdão por nossos pecados, nos aproximar mais de Ti, conhecer mais a Ti e assim obter o perdão e a intercessão junto ao Pai. Mais uma semana também, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui. Hoje nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, assistindo filmes, séries, ou quem sabe em festas de carnaval, mas o Senhor nos trouxe para cá, que é o melhor lugar do mundo, para aprender mais sobre a Tua vontade para nós. Abençoa cada família aqui representada, abençoa a semana que já começando para nós, que seja uma semana abençoada, vitoriosa e ricas de bênçãos. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando que quinta-feira começa os 10 dias de oração. E leve a lição para casa. Se não respondeu, responda. Quem não veio na primeira semana, no primeiro domingo, responda em casa com calma. É bem fácil. E se tiver alguma dúvida, vocês nos procuram para tirar. Que Deus abençoe a todos.